Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a resolução de um exercício que a gente vai calcular o MDC usando o método da subtração sucessiva. Ele é um método onde a gente pega dois valores, faz a subtração sempre do maior menos o menor, tá? Até chegar na resposta zero. Quem causou o zero vai ser o MDC desses valores, tá? Vamos ver isso na prática para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem o exercício A, que ele tem as medidas 48 centímetros e 28 centímetros. E ele quer que a gente calcule o MDC desses valores, tá? Usando o método da subtração sucessiva. Então vamos lá, vamos pegar então o maior, que é o 48, menos o 28. Então a gente vai fazer a subtração. 48 menos 28 e 48 menos 28 dá 20. Pronto. Agora, desses três valores, eu vou pegar os dois menores, que no caso é o 28 e o 20, e vou fazer a subtração dele de novo. Então vai ficar 28 menos 20, e 28 menos 20 resulta em 8. Desses três valores aqui, do 28, 20 e do 8, eu vou pegar os dois menores, que é o 20 e o 8, e faço a subtração deles. Então vai ficar 20 menos 8, e 20 menos 8 resulta em 12. Desses três novos números que apareceram aqui, o 20, o 8 e o 12, eu vou pegar e fazer a subtração dos dois menores, que no caso é o 12 e o 8. Então vai ficar 12 menos 8, e 12 menos 8 resulta em 4. Novamente eu faço a subtração dos dois menores, e vai ser 8 menos 4, e 8 menos 4 resulta em 4. E por fim, 4 menos 4 resulta em 0. Pronto. Chegou no zero, eu acabo a minha conta. E agora eu vou ver quem foi que causou o zero. Quem que causou o zero? Foi o 4, porque 4 menos 4 dá 0. Então, o MDC de 48 e 28 é o 4. Tá? Então, o método da subtração sucessiva é assim. Você vai fazendo a subtração dos dois valores até chegar no zero. Chegou no zero, quem causou o zero é o MDC. Tá? E isso sempre é possível quando a gente tem dois números racionais. Tá? Se eu tenho números racionais, ou seja, números que eu consigo transformar em fração, eu posso fazer isso. Tá? Então, eu posso usar esse método com números inteiros, como a gente acabou de fazer. Eu posso fazer isso com números decimais. E eu posso fazer isso, inclusive, com fração. Que é o que a gente vai precisar fazer aqui no exercício B. Se você olhar aqui no exercício B, a gente tem uma dízima periódica. E dízima periódica é um número racional. Se ele é um número racional, eu consigo transformar isso em fração. E eu preciso desse número em fração porque eu não vou conseguir fazer a subtração de dízima periódica. Eu não consigo chegar no zero de uma dízima periódica fazendo essa subtração. Tá? Então, para ficar mais fácil para a gente, vamos usar o método da subtração, só que agora usando fração. O RS aqui ó, já está na forma de fração. A gente precisa primeiro arrumar esse 4,44444. Então, primeiro aqui, eu vou pegar esse 4,444 e transformar em fração. Então, o que a gente transforma em fração mesmo, pega o número que a gente quer analisar e chama ele de x, por exemplo. Então, no caso, 0,44444. Tá? Vou colocar a barrinha aqui do periódico. Qual que é a regrinha? Eu preciso primeiro levar a vírgula até antes do primeiro período. Se a gente observar aqui, o período, ou seja, quem se repete, é o 4. Tá? Então, como eu já tenho o 4, a vírgula antes do 4, já está feito isso. Agora, o que eu preciso fazer? Levar a vírgula até depois do primeiro período. Ou seja, deslocar uma casa a vírgula aqui. Para eu fazer isso, eu tenho que multiplicar por 10. Então, vai ficar 4,44444. Ou seja, eu tenho um número com a vírgula antes do período e um número com a vírgula depois do período. Se eu multipliquei por 10 esse lado aqui, eu tenho que multiplicar por 10 o outro lado também. Então, aqui no outro lado vai ficar 10x. Tá?
Então, na primeira linha, eu tenho x igual a 0,4444 com a vírgula antes do primeiro período. Na segunda linha, eu tenho 10x, que é igual a 4,4444, com a vírgula depois do primeiro período. Com a vírgula antes do primeiro período e depois do primeiro período, eu faço a subtração desses dois números. Tá? Então, eu vou fazer aqui 10x, que é igual a 4,44444, e eu vou subtrair x, que é igual a 0,444444. Tá? Então, eu vou subtrair aqui, ó, nos dois lados. Por que eu preciso fazer essa subtração usando essa regrinha aqui da vírgula? Porque perceba que depois da vírgula, eu só tenho números idênticos. Ó. Depois da vírgula, tanto no número de cima quanto no número de baixo, eu tenho só a dízima periódica, idênticas. E uma coisa menos ela mesma resulta em zero. Ou seja, quando eu faço isso, eu elimino todo o meu período que é repetido. Tá? Ficando apenas o 4 menos 0, e 4 menos 0, nós sabemos que dá 4. Tá? Ou seja, não tem mais nenhuma dízima periódica, não tem mais casas decimais infinitas. Tá? E no outro lado, 10x menos x resulta em 9x. Isolando x, eu tenho que x é igual a 4 nono. Mas espera aí, eu falei que aqui na primeira linha que x era 0,4444. Agora aqui eu estou falando que x é 4 sobre 9. Isso significa que 0,444 é a mesma coisa que 4 sobre 9. Então, eu já tenho a minha fração que representa essa dízima periódica. Tá? Então, eu tenho que PQ é igual a 4 sobre 9. E eu tenho que RS, pelo próprio enunciado, vale 2 sobre 3. E agora eu posso fazer o método da subtração sucessiva. Entretanto, para eu fazer subtração de fração, eu preciso ter denominadores iguais. E aqui a gente percebe que a gente tem um denominador 9, tá? E um denominador 3. Para isso, eu preciso fazer o cálculo de MMC, de 9 e 3. MMC de 9 e 3 é 9. Ou seja, no valor de PQ, eu não vou precisar mexer, porque se o MMC é 9, eu já tenho um denominador 9, então o valor de PQ vai continuar valendo 4 sobre 9. O que eu vou precisar arrumar é aqui, ó. Para esse 3 virar um 9, tá? Para esse 3 virar um 9, eu vou precisar multiplicar isso por 3. Se eu multiplico por 3 embaixo, eu multiplico por 3 em cima. Então, 2 vezes 3, 6. Tá? Então, para eu fazer as minhas contas, eu vou estar utilizando o valor de PQ valendo 4 sobre 9 e o valor de RS eu vou estar utilizando 6 sobre 9. Tá? Uma vez que eu tenho isso, tá? Eu volto a fazer o meu cálculo do jeito que eu já estava acostumado a fazer. Tá? Fazendo a subtração de fração agora. A maior fração menos a menor fração. Do mesmo jeito que eu fiz no item anterior. Tá? Então, fazendo a subtração aqui, eu vou ficar com 6 sobre 9 menos 4 sobre 9. 6 menos 4 vai ficar 2. 2 sobre 9. De novo, pego os dois valores aqui e faço a subtração. Vai ficar 4 sobre 9, que é igual não, perdão. Vou apagar aqui 4 sobre 9 menos 2 sobre 9, e isso vai dar 2 sobre 9. Faço a subtração dos dois valores aqui. 2 sobre 9 menos 2 sobre 9. Isso aqui resulta em zero. Opa, cheguei no zero de novo. Quem é que causou o zero? O 2 sobre 9. Então, 2 sobre 9 é o MDC de 0,4444 e 2 terços. Vamos escrever isso de forma formal, a forma correta de se escrever isso. Então, o MDC de 0,4444
ponto e vírgula aqui obrigatório, porque eu tenho números decimais aqui, tá? E 2/3, sempre lembrando que na resposta a gente sempre coloca os valores do enunciado, por isso que eu estou usando 0,4444 e 2/3. Então, o MDC de 0,4444 e 2/3 é 2/9. Então, aqui eu tenho a minha resposta, beleza? E aqui a resposta do outro exercício era o 4. Aqui eu não coloquei ponto e vírgula porque eu não tenho número decimal. Se você gosta de manter um padrão, pode colocar o ponto e vírgula aqui, e o ponto e vírgula sempre vai estar certo, ok? Então a gente já calculou o primeiro caso aqui que a gente só tinha números inteiros, né? Agora a gente calculou no segundo caso aqui um exercício que tinha uma dízima periódica, tá? E depois a gente calculou, agora a gente vai calcular um número que tem casas decimais, só que casas decimais finitas, tá? Que no caso aqui é o 1,25. Para transformar um número que tem casas decimais finitas em fração, é bem mais simples o procedimento, né? Então, quem que a gente vai transformar aqui no caso? A gente vai pegar o 1,25 e vai transformar em fração. Ou a gente poderia pegar o 8,8/5 e transformar em número decimal e fazer a subtração de números decimais, tá? Só que eu prefiro, particularmente, fazer a subtração de frações, tá? A resposta vai mudar? Não. A única diferença é que, ao invés de você ter uma resposta fracionária, você vai ter uma resposta na forma de decimal, mas valores equivalentes, tá? Como é que a gente faz para transformar esse número aqui em fração? Primeiro, a gente ignora a vírgula. Se eu ignorar a vírgula, eu vou ficar com o número 125, tá? Dividido sobre 1, e a quantidade de zeros que eu vou pôr aqui é a quantidade de casas decimais originais do meu número. Então, o meu número original tem 2 casas decimais. Então, aqui eu vou colocar 2 zeros. Então, a fração que gera 1/25 é a fração 125 sobre 100. Só que vocês já sabem, fração sempre a gente vai ter que trabalhar na forma irredutível, ok? Fração sempre na forma irredutível. Então, simplificando essa fração aqui, a gente pode fazer a simplificação dela por 25, tá? Agora, se eu não conseguir perceber essa simplificação direta por 25, vai fazendo aos poucos, vai fazendo por 5, depois você faz por 5 de novo, você chega na simplificação, tá? Aqui eu já percebi que dá para simplificar por 25, então eu vou de uma vez por 25. 125 dividido por 25 dá 5. E 100 dividido por 25 resulta em 4. Ou seja, a fração 5 sobre 4 dá 1,25. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o segmento TU mede 5 quartos, e eu tenho aqui o segmento XZ, X, Z mede 8 quintos. E a gente tem, de novo, duas frações, só que agora eu tenho frações com denominadores diferentes, que eu vou precisar alterar nos dois, tá? Quem que é o MMC de 4 e 5? MMC de 4 e 5 é 20, ok? Então, o MMC de 4 e 5 é 20. Então, eu vou ter que reescrever essas duas frações aqui usando o denominador 20, tá? E aí, você não conseguir fazer o MMC de cabeça, como é que eu faço? Vai no seu rascunho e faz o MMC ali no seu rascunho, tá? Aqui, ó, como 4 e 5 são números primos entre si, o MMC deles é a multiplicação direta entre eles, tá? Mas se você não conseguir lembrar disso de cabeça, vai no seu rascunho e faz o MMC de 4 e 5, ok? E aí a gente faz aquela regrinha, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima para a gente encontrar aqui a nossa fração equivalente. Então a gente vai fazer 20 dividido por 4 e depois pega essa resposta e multiplica por 5. Então 20 dividido por 4 vezes 5 dá 25.
Ou você simplesmente multiplica em cima e embaixo por 5 e chega nisso daqui também. E aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai fazer 20 dividido por 5 vezes 8. Então, a gente vai fazer 20 dividido por 5 dá 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Ou, se você percebeu, que multiplica em cima e embaixo por 4, dá a mesma resposta, tá? Então, qual fração que eu vou estar utilizando para fazer a subtração? 32 sobre 20 e 25 sobre 20. Uma vez que eu encontrei as frações equivalentes que têm o mesmo denominador, começo a fazer essa subtração, tá? Então, vamos lá. O maior menos o menor, sempre. Então, vamos lá. 32 sobre 20 menos 25 sobre 20, tá? Então, a gente vai fazer 32 menos 25 dá 7. 7 sobre 20. Pego os dois menores aqui, que é o 25 sobre 20 e o 7 sobre 20, faço a subtração. Então, vai ficar 25 sobre 20 menos 7 sobre 20. E agora a gente vai ter 25 menos 7, 18, sobre 20. E pego aqui agora o 18 sobre 20 menos 7 sobre 20. 18 menos 7, 11 sobre 20. Agora eu vou pegar o 11 sobre 20 menos 7 sobre 20. E isso aqui vai ficar 11 menos 7, 4. 4 sobre 20. Vou colocar aqui para cima, aqui, ó. Apertar aqui embaixo para mim. Então, vamos lá. Então, vai ficar 7 sobre 20 menos 4 sobre 20. 7 menos 4 dá 3. Vai ficar 3 sobre 20. Agora, 4 sobre 20 menos 3 sobre 20 é 1 sobre 20. 3 sobre 20 menos 1 sobre 20 é 2 sobre 20. 2 sobre 20 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 20. E, finalmente, 1 sobre 20 menos 1 sobre 20 é igual a 0. Chegamos no zero e quem causou o zero foi o 1 sobre 20. Então, o MDC vai ser 1 sobre 20. Então, vamos escrever isso de um jeito correto, de jeito formal. Então, o MDC de 1,25, ponto e vírgula obrigatório. E 8 quintos, 8 quintos, 8 quintos é igual a 1 sobre 20. Tá? Então, aqui a gente calculou, né, o MDC desses valores usando o método da subtração sucessiva. Então, o método da subtração sucessiva, você pega dois valores, vai fazendo a subtração deles até chegar no zero. Quem causar o zero é o MDC dos valores calculados. Beleza? Tranquilo? O exercício era isso. Acabou. Até o próximo.